Otávio, como que isso tudo, todos esses sentimentos, todas essas descobertas, te levou até Dáquila? Foi assim, eu lembro que eu estava na escola ainda, e eu tinha um colega que chamava Boscoli, e ele estava aprendendo a ler à mão, linhas da vida na mão das pessoas. Ele comprou um livro lá e estava estudando, e por curiosidade, nenhum de nós se interessava por essas coisas assim, dessa maneira. Mas aí ele pegou e olhou a minha linha da vida e falou assim, olha, a sua linha da vida aqui tem um momento que ela divide em dois, é como se tivesse um caminho que fosse para o lado, e um outro que segue, e esse outro que segue, se você pegar, ele vai ser bem, parece que ele é bem mais longo, mas ele é bem diferente de tudo que você está seguindo. Eu falei, gente, que nada a ver que ele tá falando. Né? Nossa, que viagem, né? Nada a ver. Pra mim era tudo tão definido na minha cabeça, assim, e tal. E a minha vida foi me encaminhando para coisas sempre muito fora do previsto. Né? Eu achava que estava tudo previsto, sob controle, e de repente tudo aquilo que eram os pilares da minha vida, que ele desmoronava tudo de uma vez só. Tipo, o namoro que estava muito bem, ele acabava da noite pro dia, a relação com a família que naquela fase estava boa, de repente virava um problema, e aí virava aquele caos, né? E minha família, assim, meu pai e minha mãe, eles não eram muito, assim, do acolhimento passivo, do fazer vista grossa para as coisas. Na verdade, eram dois generais que viviam dentro de casa, meu pai e a minha mãe, uma disputa de território, né, de quem vai comandar o negócio ali. E assim, então tinha muita pressão e exigência de você se posicionar, se definir, né? Então, assim, não era assim, vem aqui, vou te dar um abraço. Não, era diferente. Então, assim, para lidar com isso, no início eu também entrei como se eu fosse, então, também sou um general na guerra, numa certa fase ali, e comecei a quebrar o pau ali dentro de casa. Só que aquilo ali não resolveu nada, só piorou as coisas para mim, que eu me sentia pior e aquilo só me enfraquecia, né? Então, assim, no momento que eu olhei para isso tudo, que estava tudo muito confuso, que eu comecei a buscar outras coisas, estudar outras coisas, eu achei que as pessoas fossem me entender, e aqui as pessoas foram começando a me achar cada vez mais estranho, aí eu entrei, decidi estudar e fazer parte de tudo que era grupo que tinha. Fui trabalhar como médium num grupo espiritualista, entrei para a Fraternidade Branca, fui fazer cursos de magias, fui estudar física quântica, entrei para o Instituto... Você fez quiromancia também ou não? Não fiz. Anos depois eu quis estudar coisas do tarô por causa dos símbolos e aprofundei, mas mais pelo interesse de estudar as coisas todas, né? E aí eu fiquei fazendo parte de um monte de coisas, aí eu misturei aquilo tudo que já estava um balaio de uma confusão sem definição nenhuma. Eu achava que eu estava me encontrando, né, mas parecia que eu estava me perdendo no meio do furacão de tanta informação que tinha. E aí eu comecei a fazer yoga também com uma professora, que ela ajudava a gente a centrar, né? E tal. E eu lembro da minha primeira entrevista, ela fazia uma entrevista com você, depois de uns meses de aula ali com ela, ela fazia outra para falar o que você tinha melhorado, piorado, né? E aí eu lembro que na entrevista que ela fez comigo, depois de 6 meses lá, ela falou comigo assim, a Lucy, que ela se chamava, ela fez parte de Dáquila também, ela falou assim, você era um menino 100% focado, dedicado, ansioso para resolver as coisas, tinha sempre que fazer as coisas certinhas ali. Hoje você está mais largado, desleixado, não tem mais essa ansiedade, está solto. Aí eu pensei que ela estava puxando a minha orelha, né? Aí ela falou assim, parabéns, você cresceu muito. Aí eu pensei, ué, gente, eu achava que eu tinha piorado, né? Eu tava num extremo tão grande de rigidez, né? E ela falou, aí aquilo eu pensei, então ela me ajudou a eu achar um certo equilíbrio. E na época ela conheceu o Urandir, e por coincidência, aí ele falou com ela que seria legal, se ela quisesse, convidar uns alunos dela, que ela achava que tinham mais entendimento, mais abertura para outros temas, para irem na palestra dele.
E foi engraçado que na véspera da palestra, que eu nem sabia do que era, ela me convidou, na véspera eu achei que eu tinha alguma coisa a ver com extraterrestre, eu comecei a falar, gente, eu não me sinto sendo daqui, eu tive aquela crise de maluco, assim, né, totalmente, que qualquer pessoa que escutasse ele falar, surtou, vamos mandar agora pro manicômio, e falei um monte de coisa, mandei mensagem para um monte de amigo, falando que tinha alguma coisa errada comigo, não sei o quê, e aí fui assistir a palestra no dia seguinte, e a palestra do Urandir mostrava justamente essa questão de outras realidades, desenvolvimento do poder mental, contato com outras consciências e tal. Aí eu falei, gente, eu tive meu negócio essa noite, hoje a pessoa já entrou nesse assunto, então aquilo me marcou muito. E ele tinha um ponto de vista bem diferente de muitas coisas que eu tinha estudado, porque o lado de você estudar as leis universais, né, que nós estudamos hoje como leis universais, o resquício delas, que a gente estuda em outras escolas, é o que chamam de leis herméticas, né, que é uma partezinha pequena das leis universais, com um outro entendimento, que eu considero sem perceber a abrangência de outras leis ainda. Então, assim, quando você estuda, aquilo leva tudo para um lado muito espiritual, né, e quando eu vi o curso do Urandir, ele trabalhava muito aquilo como um pesquisador, para você entender, para ter um lado mental, mas aquilo te desenvolvia também. Ele falava coisas que eram diferentes, enquanto muita gente queria trabalhar o astral, ficar em coisas meditativas, né? Ele falava, tem a importância também de você acelerar a sua frequência cerebral, né? E aprender outros processos, né? É uma outra maneira de você estar interagindo, né, com a parte vibratória ali do seu universo. Então, assim, logo que eu vi, eu já falei assim, eu quero seguir isso daí. Seguir assim, continuar estudando, né? E aí teve uma época que ele falou, vai ter uma viagem para vocês irem para Avalon, né? Falava para Fazenda na época. Quem quiser ir, eu já decidi de cara, eu vou fazer os treinamentos, eu vou aprender. Os meus amigos todos falavam comigo assim, o Otávio tá fanático, ele devia ficar se questionando, ele devia ter mais dúvidas, ele já sai falando que vai, que não sei o quê. Gente, mas até hoje eu ainda acho que é isso mesmo. A pessoa te convida para fazer um negócio, você tá achando super interessante, você diz que você acredita no que está sendo falado, você diz que aquilo bate no seu coração, que você acha aquilo sensacional, e você vai ficar assim, não sei o que, gente. Vai, faz, né? Enfia não é a sua cara, verdade. Né? Não faz sentido para você. É claro que você não pode entrar igual um fanático, abraçando tudo que te falam, assim, tudo que me falaram ali é tudo verdade. Não, gente. Vai também como um pesquisador. Não estão te ensinando a ser um pesquisador? Então seja pesquisador, mas vai. Ao invés de ficar cheio de conflitos, vai ver como é que é, vai aprender como é que é, vai ver os resultados daquelas pesquisas, vai ver o resultado de uma interação, vai ver o que você constata. Você precisa vivenciar. Chega da gente ter essa era do saber, que é um saber puramente racional, um monte de gente fazendo live aí, repetindo um monte de abobrinha, de coisas que nunca viu, de coisas que nunca vivenciou. Enquanto o mundo antigamente era todo dentro da vivência, os grandes cientistas eram pessoas que faziam os experimentos de tudo, depois eles segmentaram a ciência em 1000 especialidades, em que a maioria fica fazendo modelos matemáticos, de coisas que eles nunca viram, de coisas que eles nunca sentiram, nunca vivenciaram, né? E fica lá no computador fazendo modelos matemáticos, as coisas, explicações de fórmulas químicas, explicação disso, explicação daquilo. Gente, a gente tem que entender como é o nosso mundo, a gente precisa de aprender a pensar, né? Tem uma coisa que para mim foi um choque muito grande, foi quando falavam assim, não, gente, quando os bandeirantes chegaram aqui no Brasil, já tinham chegado, começaram a entrar continente adentro, eles construíram as estradas, fizeram não sei o quê. Quando você vê a velocidade que eles avançaram dentro do continente, a rapidez, pega uma machadinha, um facão e entra dentro do mato fechado aí e tenta abrir o mato e construir uma estrada com mais 30 pessoas, se você quiser, e vê a velocidade que você avança em mata fechada. Então, gente, quando falam que eles acharam já caminhos prontos, eles acharam caminhos prontos. Hoje a gente vê, porque isso já está sendo pesquisado e sendo comprovado, né? Mas como é que eu percebi que isso era uma verdade? Fazendo trilha. Na hora que eu estava dissolvendo de suor dentro de uma trilha, morrendo de cansaço de uma trilha que era uma subidinha pequena,
que não tinha nem que abrir a trilha, e que eu vi a velocidade que eu estava avançando com um grupo dentro daquela trilha, eu pensei assim, gente, se eu tivesse que abrir essa trilha e transformar isso numa estrada, eu ia gastar muito mais tempo. É impossível mesmo um atleta conseguir entrar nessa velocidade toda, essas distâncias dentro do continente. Eles chegaram e já tinham o caminho pronto. Então, quando você vai experimentando as coisas, vai vendo a natureza, vai prestando atenção nas coisas, você vai questionando as coisas. Tem coisas que a ciência chama de anomalias, que você vai observar e falar, espera aí, mas isso aqui a ciência não sabe explicar. Aí você vai ver, não sabem mesmo. Mas porque eles não prestam atenção naquilo, eles estão olhando para o computador, para o modelo matemático. Né? Então, assim, quando eu cheguei em Dáquila e quis seguir esse caminho, não quer dizer que eu abracei tudo que me falava, falar, é isso, porque eu não sou assim até hoje. Né? Eu tentava entender. Tinha coisas que eu tentava buscar, peraí, tem jeito desse fenômeno que está acontecendo aí ter sido fabricado? Eu pensava nisso. Tem jeito ou não tem? Eu não estava dizendo que eu achava que era fabricado e nem que tinha alguém me enganando. Eu não pensava isso, mas eu pensava assim, isso tem jeito? Pode ser outra coisa? Né? Às vezes nem as pessoas sabem o que é. Né? Mas depois, quando foram acontecendo coisas que eu via que não tinha explicação nem científica, eu estudava nas coisas e via, mas peraí, isso aqui quebra a lei da física ali, a parte de transmissão de eletricidade, várias coisas que eu tinha vivenciado. Eu falei, tem alguma coisa muito diferente realmente que está acontecendo. Né? Então, você ser cético não é você não acreditar em nada, é você ter um espírito de pesquisador. Eu vou experienciar e vou observar e depois eu vou concluir. Né? Ao invés de simplesmente ficar repetindo coisas, que eu vejo que as pessoas chegam pra gente repetindo coisas, eu falo assim, onde que você aprendeu isso? Ah, fulano me falou, tá aí esse fulano, leu no livro tal. Mas, gente, alguém repetiu o experimento, alguém tentou fazer isso, alguém entende? Não, a maioria não fez isso. Né? O máximo que chegou perto de um experimento foi na escolinha lá de laboratório, aula de laboratório, misturar uma fórmula com a outra lá e observar a aula de química. Mas vai muito além disso, gente. A gente precisa se questionar. Né, observar a coerência das coisas. Porque se a gente não observa nem a coerência na nossa própria vida, como é que a gente quer que a vida siga na estrada que a gente espera que ela vai seguir? Se a gente não está sendo coerente. Se tem uma placa na estrada que você está viajando que fala que o lugar para onde você está indo é uma linha reta de 30 km, mas você resolve virar a primeira à direita e sair. Você não vai chegar naquele lugar, você é incoerente. A sua maneira de caminhar também é. Tem gente que acha que só de você estar numa estrada que aponta para aquele lugar, você vai chegar. Mas às vezes a sua maneira de chegar, de caminhar, faz com que você não consiga chegar. Porque ninguém faz nada sozinho, você precisa estar com outras pessoas, você tem que olhar, você está fazendo o legado que você está deixando no caminho, são coisas que se constroem, né? As pessoas estão querendo caminhar com você, ou elas estão querendo te prejudicar porque estão com raiva de você, as pessoas com quem você se relaciona, fica todo mundo com raiva de você, ou elas querem construir com você, né? É claro que eu entendo, né, quando as pessoas falam assim, todo mundo gosta do fulano. Não, gente, isso não é verdade, hein? Né? Não existe todo mundo gosta, porque sempre vai ter alguém que implica com você, alguém que não te entende, alguém que é amigo da outra pessoa que não vai com a sua cara e que resolveu implicar porque não quer, e às vezes também você deu aquela bobeada, né, deu uma vacilada ali, que pode ter sido proposital ou totalmente sem consciência, em que você acabou criando alguma situação que incomodou o outro e ele ficou ali zangado com você por causa de alguma coisa. Então, assim, isso pode acontecer. Desde que a gente aprenda e fale assim, beleza, não foi legal ali aquele movimento que eu fiz, eu vou mudar para fazer diferente, vou tentar consertar aquele, se der, ótimo. Se não der, você não pode fazer nada, então eu vou tentar não repetir isso com mais ninguém. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de convívio, de aprendizado, de evolução, de trabalhar junto, de pesquisar. Né? E na área de pesquisa tem uma coisa que acontece muito, que é assim, quando você vai descobrindo as coisas, vai vivenciando as coisas, às vezes o seu ego vai crescendo. Você vai se sentir importante, você vai virando referência. Então, alguns, às vezes, querem guardar as informações para si. Peraí, eu não vou compartilhar, não, porque eu é que sei isso. Eu não vou falar isso numa live, não, porque todo mundo depois vai pegar e vai repetir isso nos outros lugares. Não, essa informação é minha. Só que, gente, tem informações que a gente tem que as outras peças, para a gente chegar numa conclusão maior, a gente tem que compartilhar com os outros, porque eles vão entender o que a gente está precisando e vão soltar as peças deles. Se fica todo mundo com a sua peça na sua mão, falando que a peça é sua e você não mostra para ninguém, não consegue fechar o quebra-cabeças. Exato, nossa, isso faz muito sentido. Tem que compartilhar. Tem que isso mesmo. Frequências, né, que
Sim. Se atraem ou se expelem. Às vezes a pessoa que você tem birra hoje é uma pessoa que vai fazer uma coisa no futuro que vai te ajudar muito. Mas se você tentar prejudicar e tirar essa pessoa da estrada, você vai se prejudicar. Eu não digo também que você tem que ficar ali puxando o saco da pessoa que você tem birra e está te prejudicando, né? Mas você também não precisa prejudicá-la. Você pode simplesmente deixar ela seguir o caminho dela e colher o que ela está fazendo. Não interfira. Se for para interferir negativamente, não interfira, né? Então, assim, mas essa pessoa ela pode mudar o nível consciencial dela. Porque, assim, o bom senso é uma qualidade que, se for depender do que cada um pensa, deveria ser a riqueza mais bem distribuída no planeta, né? Porque todo mundo acha que tem, né? Só que isso é muito relativo, né? Então, assim, às vezes a gente tem que se questionar e falar, peraí, será que esse meu pensamento é o melhor mesmo para nós todos? E para você em coletivo, para chegar a essa conclusão, você tem que às vezes abrir mão de pensar assim, a minha ideia é que tem que ganhar. Vocês já viram isso em tarefas de grupo? Tem várias pessoas ali, vários líderes, aí se torna uma briga porque a ideia de cada um é que tem que ser a melhor. Ô, gente, se você chegar à conclusão que a ideia do outro vai avançar muito melhor que a sua, por que você vai segurar só para você estar na frente de algo, sendo que você na frente de algo, o negócio vai avançar a 5 por hora e aquela outra proposta vai avançar a 50 por hora. Então é melhor para todo mundo, inclusive para você. Então a gente tem que abrir mão dessa necessidade, às vezes, de querer ser, eu quero ser o cara, eu que estou puxando o carro. Gente, que necessidade que tem isso? O importante é que todos cheguem, né? Então, assim, e essa necessidade de não precisar de estar com a mão ali querendo ser, não é meu, eu que estou aqui, isso evita também muitos vazios, né? Porque você vai quebrar a cara várias vezes querendo segurar isso. Então, a chegada em Dáquila foi enxergar um mundo diferente, foi enxergar o exemplo do Urandir, que eu acho um exemplo para mim gigantesco de nobreza, de firmeza, fortaleza mental, de dedicação ao outro, né? Eu já vi coisas que, assim, para mim, que eu nunca vi pessoas fazerem, ele abrir mão de várias coisas para entregar ali para o outro, algo que era para ele, né? Se não tinha ali para todo mundo, ele não querer receber. Então, assim, sempre pensando nos outros, se os outros estão bem. Então, são essas qualidades, né? E às vezes a gente vê as pessoas justificando coisas assim, eu fiz isso, mas por que você fez? Uma coisa errada, por exemplo. Eu fiz porque eu vi a fulana e a fulana fazendo isso também. Então, quando você vê o outro fazendo uma coisa errada, isso é justificativo para você fazer. Por que a gente não se espelha nas qualidades das pessoas? Peraí, eu fiz essa coisa boa. Por que você mudou? Antes você fazia errado. Porque eu vi a fulana e a fulana fazendo essas coisas boas, porque elas também têm qualidades, né? Por que a gente olha o que o outro faz de errado pra gente justificar que já que o outro fez, eu vou fazer também? A gente pode olhar também, já que o outro tá fazendo tanta coisa boa, eu também vou fazer, né? Então, assim, esses pensamentos, e a gente tem a tendência, às vezes, a ficar incomodado quando parece que o negócio tá dando errado pra você e o outro não está. Quer dizer, eu vou citar um exemplo para vocês, que vocês verem que, assim, que não é uma coisa, às vezes, proposital e maldosa, né? Nem todos os casos, nem alguns às vezes são, mas assim, vamos pegar, por exemplo, uma mulher que sonha em engravidar. O sonho dela é engravidar. E aí ela tenta e não consegue. Aquilo se torna uma frustração, porque é um sonho dela, né? Mas na vida, todos nós temos as nossas frustrações. Essa pode estar sendo a dela, ou eu tive as minhas em outras coisas e tal. Mas assim, essa está sendo a dela, então vai doer nela porque é um sonho dela. Quando esbarra em algo que é um interesse verdadeiro nosso, aquilo dói muito. Quando esbarra em coisas que a gente não liga muito, vai doer pouco, gente. É fácil a gente não ligar para aquilo que a gente não se importa, quando dá errado, sabe? Mas eu não ligo muito para isso, não tem problema. Mas aquilo que a gente se importa, dói. Então uma mulher que está tentando ali ter filho e que está dolorosa porque não conseguiu, ou preocupada se vai conseguir, muitas vezes você vai ver que quando chega uma amiga dela e fala que está grávida, ela vive um conflito interno. Porque ao mesmo tempo que ela quer ficar feliz pela amiga, porque ela gosta da amiga e quer ver a felicidade da amiga, ela olha para a dor dela que ela não está conseguindo. E aí ela olha e pensa e se questiona, porque ela pensa assim, puxa, era para eu estar só 100% feliz, mas eu estou sentindo algo ruim também. E aí ela se sente mal, além da frustração pela história que ela está vivendo, por ela ter sentido algo ruim por ter a amiga ali.
entende? E a pessoa sofre com aquilo, né? Nesse caso, é um pensamento que ela tem, um sentimento que ela se sente mal, não é de propósito, ela não deseja o mal para a amiga, ela não quer nada de ruim, mas é um automatismo ali de uma dor que ela está vivenciando, né? De um bloqueio que ela tem no passado, ou uma maneira que ela já consolidou dela olhar para ela dentro daquela situação como se ela fosse uma vítima daquela situação, sem estar no vitimismo, né, de coitado, mas assim, ela se sentindo, puxa, por que não está acontecendo isso comigo? E isso acontece com homens, mulheres, vários exemplos desses, né, desse tipo, de ter uma coisa que é um sonho, quando acontece, né? Então, aquilo pode criar um vazio. E a gente precisa se treinar, né, para contar, peraí, não foi comigo, mas foi com o outro, que legal, né? Não fui eu que atingi esse objetivo, mas deu certo com essa pessoa. Ah, não tá fluindo essa tarefa comigo tentando aqui. Gente, que bom que vai fluir com essa outra pessoa, né? Melhor que pensar, não, tem que dar errado, porque se não vai dar certo comigo, não vai dar certo com ninguém, né? Então, assim, eu percebi que, assim, o Ura sempre foi um exemplo para mim disso. Ele tenta de um jeito, se atingiu, ótimo, se não atingiu, ele não vai falar desistiu, vocês falharam, não, ele vai tentar de um jeito, não deu, vamos tentar de outro, gente. Opa, não deu o que? Vamos fazer de outro jeito, vamos fazer de outro jeito. Desistir nunca. Vamos mudar até todo mundo chegar. Ah, vamos largar aquela pessoa para trás que ela tá avacalhando. Não tem essa de largar para trás porque tá avacalhando, não. Vamos lá, vamos conversar, vamos colocar de outra maneira, vamos tentar de outro jeito. Ah, a pessoa continua dando problema. Vai lá e tenta de outra maneira. E tenta de outra maneira. Mas, afinal de contas, não é assim que os parceiros fazem com a gente? Eles falam pra gente fazer uma coisa, né? E a gente já sai da conversação ali, às vezes, e eles falando, as pessoas falando, isso aí que foi passado pra gente, não tem nada a ver, não vou fazer não. Peraí. Entende? Isso acontece às vezes. Então, assim, e eles vão tentar o quê? De outra maneira. Se não forem, não vai falar, eu falei, vocês já não fizeram, azar de vocês. Não, peraí, vamos tentar de outro jeito. Vamos tentar de outro jeito. Vamos tentar de outro jeito. Esse é o ensinamento que eles estão passando pra gente. Esse é o ensinamento que o nosso presidente Urandir passa pra gente. Peraí, não deu, gente? Vamos tentar de outro jeito. Não é quem vai chegar primeiro, é vamos chegar junto. Né? Então, e a gente tem os nossos bloqueios, tem os nossos vazios, todos nós tivemos ou temos, né, em níveis diferentes. O que acontece? Se você, na hora que vai sentir esses incômodos, ou você tem que olhar para você e falar assim, eu preciso me trabalhar para me tornar alguém melhor, né? Eu quero me inspirar naquela pessoa que está se trabalhando, tá vendo a pessoa que está ali falando mal dela, que está passando a perna nela, que está falando que vai avacalhar, e ainda assim ele está ali, paciente, ajudando. Os parceiros também estão vendo a gente às vezes reclamar, criticar, fazer coisa errada, né? Ainda assim eles estão lá para passar informação de novo para a gente. Esse é o ensinamento que a gente tem. Esse é o exemplo. Porque se for para agir só no olho por olho, dente por dente, peraí, errou ali, chuta para fora, fuzila, né, joga do penhasco, expulsa todo mundo. Gente, esse é o ensinamento do mundo que não está dando certo.